Olá, Douglas Lima falando do consultório na cidade de São José, do ladinho de Floripa, Ilha de Santa Catarina. E hoje vamos falar sobre um assunto muito pedido. Quanto custa, doutor, a prótese protocolo? Quanto vai custar fazer esse tratamento? Se você tem essa curiosidade, hoje você terá a resposta. Vamos então falar sobre dinheiro. Dinheiro. Faz-me rir. Quanto você vai precisar tirar do seu bolso para fazer um tratamento com a prótese protocolo? Mas antes de falar sobre isso, vamos criar uma situação aqui fictícia de uma outra realidade. Vamos tentar só para você entender um pouquinho de como a gente pensa quando fala de valores no consultório odontológico, certo? Vamos começar. Então vamos ao seguinte, vamos supor que você esteja precisando de um óculos, ok? Você está com dificuldade de leitura. Você lê alguns assuntos e de repente no meio da leitura você é obrigado a parar, se esforça muito, não consegue identificar qual a letra. Você então fica cansado e você não, eu preciso resolver esse assunto, eu vou ligar para uma ótica. Eu preciso saber quanto custa colocar um óculos. Você pega o telefone, vamos supor que você faça isso, ok? Você precisa saber o preço de um óculos. Você liga para a ótica e vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem. É da ótica XYZ? Ah, certo. Eu estou precisando de um óculos porque eu estou com uma dificuldade imensa de ler as letras pequenas da revista que eu gosto. Será que você não pode me dizer quanto custa um óculos que eu possa ler? Ah, não pode me dar o preço? Ué, mas você não tem vários óculos aí? Você não tem o preço dos óculos, das lentes? Ah, elas não estão prontas. Tem que mandar fazer? Ok. Não, mas tudo bem. Vamos supor que você tenha a lente que eu preciso. Quanto custa a lente? Ah, tem a armação, é? Tem várias. Eu preciso me olhar no espelho para saber se eu vou ficar bem com a lente, com a armação também? Ah, eu preciso conversar com um oftalmologista, um médico? Ah, um médico que vai determinar qual o problema que eu tenho. Eu não sei mesmo. Astigmatismo, hipermetropia, miopia. Olha, eu não sei o que é isso. Sinceramente, eu preciso então ligar para o médico. Muito bem. E se você resolve ligar para um consultório de um médico oftalmologista? Você primeiro não vai conseguir falar com ele, certo? Você vai ligar, vai conversar com a secretária dele e a secretária gentilmente vai atender o telefone e lhe dizer: o senhor precisa, ou a senhora precisa marcar uma consulta. Isso é só o especialista que vai conseguir dizer qual é o problema que você tem. Se é de perto, se é de longe, se é a idade, de repente, que está bloqueando, que está fazendo com que você tenha dificuldade de leitura. Ah, certo. Então você vai precisar marcar uma consulta com o oftalmologista para ele dizer que óculos você precisa. Ok, você vai ao oftalmologista e de repente lá na consulta você descobre que ele vai cobrar essa consulta de você. Mas que absurdo! Meu telefone. Ele vai cobrar de você uma consulta para dizer que você precisa comprar um óculos. Sim, porque ele tem alguns equipamentos lá que ele vai precisar utilizar, vai gastar o tempo dele, né? Para dizer, ele não resolveu o seu problema, ok? Não resolveu, você não saiu com o óculos da consulta, não. Você saiu com uma receita para que você tenha que ir à ótica, às vezes a ótica fica ao lado do consultório. E sim, mesmo assim você vai precisar ir à ótica com a receita que você pagou a consulta para isso. Você tem um convênio médico, ok, mas em algum momento você pagou a mensalidade do seu plano para ter aquela consulta e de repente você está pagando o ano todo sem usar. Vamos supor que você pagou essa consulta especificamente, você vai até a ótica e de repente então você manda fazer o óculos, dali 5 dias você vai buscar o seu óculos e a sua vida muda.
Uau! Agora eu posso ver as letras do contrato, agora eu posso ler as revistas, o rodapé dos livros que eu leio, a minha vida mudou, estou transformado. Agora eu sei o que diz as menores bulas de remédios. Eu posso ler agora. Minha vida foi transformada. Vamos agora voltar à nossa questão com um tratamento odontológico, que não é simples, certo? Uma prótese protocolo, ela não existe somente com o planejado prótese, só prótese, não é prótese. Para uma prótese protocolo você vai precisar do quê? Dos implantes, certo? E para os implantes você vai precisar do quê? Você vai precisar saber se você pode colocar os implantes de maneira convencional ou você vai precisar de uma cirurgia avançada, se vai precisar de enxerto. Ok, você não sabe, né? Então, o seu dentista, quando você for visitá-lo, ele vai sentar com você, vai examinar a boca, os seus dentes, ele vai até ter uma ideia de que quantos dentes estão ou não estão em condição de receber tratamento e se de repente esses dentes vão precisar ser removidos, mas com certeza ele não vai saber quais são as medidas ósseas da região para saber quantos implantes e qual direção que ele vai poder instalar esses implantes. Imagina se ele vai colocar os implantes paralelos uns aos outros ou se ele vai precisar angular algum implante. Será que é importante isso para planejar um orçamento de prótese e protocolo? Eu quero mostrar para você agora um vídeo, certo? Vamos lá. Vamos para a tela, você está me vendo agora. E você está vendo aqui um dente, você acabou de ver no começo, e você está vendo agora 3 implantes de diâmetros diferentes. Tem uma explicação, certo? Nós temos diâmetros diferentes porque nós temos várias possibilidades na região bucal em que tem menos osso em espessura ou mais osso em espessura. Então o implante ele tem diâmetros diferentes e isso impacta no valor final do tratamento, tá? Por causa do quê? Do componente protético, mas vamos adiante. Estamos aqui um exemplo de falta de um dente apenas, só um dente. Para um dente, nós vamos precisar do que para saber quanto em milímetros que esse implante vai poder ter. Por quê? Porque aqui, por exemplo, você está vendo essa distância, a altura óssea não é até a base do osso, tá? Por exemplo, aqui nós estamos vendo a região do molar inferior, essa região aqui, tá? Não é até a base, porque aqui nós temos um acidente anatômico chamado canal mandibular. Então, quando for colocar o implante precisa ficar longe do canal mandibular, então ele precisa ser um pouquinho mais curto do que essa seta aqui, certo? É importante que isso aconteça. Nós precisamos saber também a espessura óssea para poder determinar qual o diâmetro do implante. Sim, é importante saber o diâmetro do implante, certo? Porque ao redor do implante precisa ter osso, todo ele de preferência, né? Para que o implante esteja, digamos assim, resguardado de perder o osso em alguma parte, em uma dessas faces do implante, certo? Para que o implante tenha longevidade, tá? Continuando. Então o implante é instalado com segurança após identificar pela tomografia qual o diâmetro adequado. O implante pode ser, com o passar dos meses, aguardar o período de cicatrização óssea ou ósseo-integração. Depois desse prazo, pode ser instalado um cicatrizador e, na sequência, o pilar protético e a coroa final sobre o implante, tá? O que nós queríamos mostrar aqui, basicamente, não é propriamente a questão especificamente aqui, deixa eu me colocar no quadro, especificamente do implante de um dente, tá? Mas eu queria só ilustrar a dificuldade que o dentista tem de fazer preço sem ter a tomografia.
para poder conversar com o paciente e de maneira clara, bem objetiva, fazer um planejamento, colocar no papel, saber quantos implantes, qual a direção dos implantes, quantos componentes protéticos, que tipo de prótese, qual o material da prótese, qual o tipo de dente a ser utilizado, o dente da prótese tem diferença de preço? Opa! E como tem? Tem muita diferença de qualidade e de preço, os dentes da prótese, certo? Então são coisas para ser discutidas com você no consultório, então não tem como passar preço sem conhecer o seu caso individualmente e sem estudar você. Significa que não é uma simples olhadinha na boca, não. Doutor, quanto custa? Dá uma olhadinha. Dar uma olhadinha não custa nada, certo? Você vem ao consultório para o dentista dar uma olhadinha, não vai custar absolutamente nada para você. Mas se ele precisar informar a você quanto vai custar uma prótese protocolo com os implantes e os componentes, ele não vai conseguir isso com uma olhadinha. Ele vai precisar de uma tomografia, ele vai precisar conversar com você e absorver de você qual a sua expectativa, ele vai precisar mostrar algumas fotos de casos seus, ele vai precisar planejar quais os implantes, inclusive pela questão financeira, quais os implantes você poderia ter condição de fazer o caso, porque tem muita diferença de preço de implantes e resultados também, ok? Então, para você se planejar, para você ter condição de dizer não, eu posso ou eu não posso agora, eu não posso agora, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano eu vou poder, porque eu já sei quanto custa, porque eu já fui ao dentista, ele pediu a tomografia, eu fiz, então ele vai custar um valor lá. E eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu posso economizar durante 10 meses, traçar uma meta. Em 10 meses eu tenho dinheiro para dar a entrada, ou 70% do tratamento, ok. E os outros 30%? Parcela. Por quê? Porque o tratamento não fica pronto rápido, de um dia para o outro. Pode se programar, pode se combinar com o seu especialista, fazer o tratamento e ir pagando durante o tratamento, mas a entrada é importante, porque o profissional tem uma quantidade de investimento inicial grande em função de tudo que ele vai precisar usar na cirurgia. Componente protético, implante, laboratório de prótese, os materiais, anestésicos, auxiliar, material de consumo, tudo isso no começo já do tratamento, não é depois, é já no começo. E você quer o resultado rápido ainda, você quer o resultado em 1 semana. Então, o profissional, muitos deles, eles têm condição de fazer esse trabalho para você de maneira mais rápida e não observando alguns princípios. Eu vou dizer para você que existem profissionais que fazem isso, tá? Mas também tem um grupo de pessoas bastante descontente aí com os resultados e procurando os órgãos de defesa do consumidor para fazer reclamações. Mas aí o órgão de defesa do consumidor faz o papel dele, liga para o dentista, liga para a clínica, tenta esclarecer e na verdade eles têm uma limitação, né? Porque o grau de dificuldade do tratamento é determinado pelo profissional, pelo seu estudo, né? Pelo planejamento que foi feito. Então o paciente, infelizmente, ele fica muito à mercê, né? Ele fica sujeito a esse planejamento feito pelo profissional. Então, tanto o paciente quanto quem for, de repente, acionar o profissional para colher explicações de por que o tratamento não ficou como aquela pessoa queria, então o profissional ele poderá dar uma resposta bem vaga, dizer não, o planejamento foi executado, foi realizado, o paciente aceitou, era aquilo, não tinha o que fazer. Mas eu digo para você que é importante se concentrar no planejamento desse tratamento como a prótese protocolo de uma maneira bem especial e gastar tempo no planejamento, tá? Porque é um tempo que você vai economizar depois, quando finalizar
e você ficar feliz e satisfeito com o seu novo e o melhor sorriso que você poderia ter, combinando com o seu tipo facial, com o seu rosto e dando a você liberdade de mastigação, de sorrisos, liberdade para fazer uma simples selfie para postar na sua rede social preferida. Ok? Dado minha dica, espero você no próximo vídeo. Sem perguntar preço, por favor. Ok? Até a próxima.